Então, hoje vamos estar dando uma olhada no guia de integração da calculadora com o sistema RP que a Receita, disponibilizou aqui no site, tá aqui no site mesmo. Vou até mostrar onde você consegue ir, ó. Você está aqui no piloto, ó. Vamos para a aba inicial aqui do piloto. Você está com a calculadora aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Chegou na calculadora. Aqui você acessaria a calculadora. No caso, aqui embaixo, documentação da API. Aqui está a documentação da API. E aqui está o guia. Aqui você já poderia baixar, apesar que o código está praticamente aqui no guia. Então, eles trazem aqui, ó, como vocês podem ver pelo texto, o objetivo este guia demonstra como integrar um sistema ERP com a calculadora reforma tributária do consumo, usando o script em Python fornecido no arquivo, que é o arquivo que eu mostrei que dá para baixar ali. Ele tem um índice bem interessante aqui. Mas vamos pelo fluxo aqui. Qual que é o fluxo da integração que eles estão propondo? O fluxo é calcular os tributos via API da calculadora. Então, você vai usar esse post aqui, ó, regime geral, para calcular os tributos. Então, após isso, você calculou os tributos, você tem um objeto dos tributos, você vai mandar gerar o XML. E após gerar o XML, o próximo passo é validar o XML. E o quarto passo é injetar na NFE. Eles vão pegar uma NFE que não tem os grupos dos impostos das novas tags do IBS e CBS. E eles fazem a injeção via Python de acordo com o fluxo aqui. Aí olhando aqui, esse aqui é o primeiro script, que é igual eu falei, ele só vai pegar aqui e vai gerar. Ele usa um arquivo de entrada. Então, é até interessante essa maneira que eles pensou, porque vamos supor, se você trabalha com uma linguagem de programação igual o VB6 ou COBOL, vamos dizer assim, que não tem chamadas web, que é mais difícil de trabalhar, criar essa conexão segura, então você pode criar aqui algum programa que vai gerar esse arquivo de entrada e esse script em Python vai poder rodar ele, para estar fazendo a chamada, e ele vai gerar, na verdade, aqui, o resultado dele é um arquivo JSON com um objeto, Então, qualquer linguagem você pode pegar, qualquer linguagem de programação você pode pegar esse objeto JSON e pode converter ele para um objeto de dados. Então, aí o arquivo é basicamente a mesma coisa que você passa para a API. Então, o mesmo arquivo aqui, é o mesmo arquivo, só está preenchido de uma forma diferente, mas é o mesmo arquivo. Aqui ele fala basicamente o que eu falei, Aí o segundo passo é você usar a segunda rota da API, que a segunda rota é esse aqui, ó, de gerar o... Não, esse aqui é validar. Cadê aqui? Só um momento. É esse aqui, ó, gerar o XML através do objeto. Então, você tem o JSON aqui, ó, você tem um JSON com o seu objeto, já calculado, os tributos, você vai mandar para a API. E é basicamente isso que faz nessa parte aqui. Ele está pegando aqui, aquela saída daquele resultado e está mandando gerar aqui o JSON. Aí aqui é só um controle aqui para ver se deu certo ou não, a requisição para gerar o JSON. Mas é igual ele falou, no final você vai ter como resultado um arquivo que tem um XML estruturado somente dos grupos, somente dos grupos do imposto. E aí vai para o passo 3, que aqui do fluxo é só para ver se a estrutura está correta. Basicamente vai pegar o arquivo XML e vai mandar para a terceira rota aqui, que é aquele validador XML da calculadora. E vai falar ok ou não, para poder passar para o próximo fluxo. Que aí, o próximo fluxo aqui é injetar o XML no documento fiscal eletrônico. Aí aqui, ele começa montando primeiro uma função, na verdade. Aí aqui nessa função ele tem um arquivo de origem, que é onde tem o XML com os grupos dos impostos. Tem o arquivo de destino, que que seria tipo assim, a NFE sem o grupo dos impostos, e o arquivo de saída. E tem um arquivo de saída que é o que vai pegar essa NFE sem os grupos dos novos impostos com os grupos do imposto e vai transformar num arquivo, numa NFE com o RTC, com os grupos RTC. Aqui, igual eu falei, vai ler o arquivo com os grupos, vai ler o arquivo sem os grupos do RTC. Aí aqui ele começa a extrair aqui extrair os grupos do RTC, só que tem algo bem curioso nesse exemplo. Que ele está aqui extraindo, mas ele só está extraindo do item 1 aqui. Mas mais pra frente a gente conversa. Só queria mostrar que ele está fazendo isso apenas para o item 1.
certo? Então ele está aqui encontrando a parte dos impostos, está encontrando aqui a parte do imposto seletivo, a parte do IBS-CBS, os totalizadores, tudo do arquivo que foi gerado pela API. Aí aqui ele está convertendo, né, os elementos XML para um string formatado, então está colocando indentação, convertendo em bloco aqui já formatado, e aqui, né, ele vai injetar, né, os blocos RTC na NFE. Aí ele fala que adiciona o imposto seletivo e o IBS-CBS dentro da tag imposto do item. Aí vai fazer isso lá no final. Ele coloca aqui um padrão, né, para achar, e aí depois desse padrão, que é antes, né, antes desse padrão, ele vem aqui, né, colocando, né, os grupos, né, do imposto seletivo e do IBS. E ele faz a mesma coisa aqui com a parte do totalizador, tanto do imposto seletivo como do IBS-CBS. E após isso, ele grava aqui o arquivo. E aqui você tem, né, a saída, né, essa saída, na verdade, é o XML só apenas com um grupo que foi gerado pela calculadora, uma NFE sem nenhum grupo da reforma, e aí depois a saída final. E aí ele fala, né, que é o que eu falei, né, que ele faz. Aqui ele dá um script, né, para executar tudo, né, de uma vez. Tem um script automatizado aqui, os arquivos importantes, ele explica, né. E aí que ele dá um exemplo de como que você poderia construir o arquivo, né, converter dados do RP para o formato RTC, né. Então, pedido do RP, a data, o município. Você vai fazer isso para cada item. Então, aqui está como integrar a parte de geração. Você tem aqui a parte de tratamento. No caso aqui, ele está validando, né? Deixa eu ver aqui. Ele está tentando fazer 3 tentativas aqui. Na verdade, né? Ele tenta 3 vezes. E realmente, o que eles colocaram é muito legal. É simples, realmente, igual essas vantagens que eles colocou aqui, né? É simples, é reutilizável, é completo. E realmente você vai, com o tempo, você vai conseguir manter um padrão. Porque acaba que quem vai manter a API é o próprio governo. Então você consegue manter o padrão. Só que, até vou ler a conclusão aqui. Com esse script você tem uma base sólida para integrar qualquer RP com a calculadora, reforma, tributário e consumo. E realmente pode ser o início, realmente capaz que podemos ver mais para frente, né? Realmente mais RPs integrados à calculadora, mais plataformas, né? E-commerce. A gente vai poder ver bastante isso, acredito. Mas agora no início tem muita coisa realmente que a calculadora, por estar em beta, está ainda tá tendo erros, né? Não está fazendo da forma, vamos dizer, correta, mas porque está em beta realmente. Mas acredito que futuramente esse pode ser o futuro, né, dos RP, até por uma questão assim de simplificação, uma questão de ter algo já mais padronizado, né, como o governo quer. E agora eu vou estar mostrando aqui no Python, rodando que realmente fiz só algumas modificações para rodar no meu ambiente, mas basicamente é a mesma coisa. Eu rodo aqui primeiro, esse aqui gera, né, a saída. Deixa eu achar o arquivo aqui de saída. Primeiramente, deixa eu mostrar o arquivo, né, de entrada. É o mesmo arquivo, esse aqui é o arquivo original de entrada deles. É o mesmo arquivo. E ele gera esse arquivo aqui de saída, esse JSON. Agora, depois disso, é gerar o XML. Aqui foi gerado com sucesso. Vou estar mostrando agora. Vocês podem ver que ele só gera aqui, ó, só dos grupos do RTC, como eu disse. Terceiro passo é validar, né? Ele validou. E o quarto passo é injetando. Que aí vai pegar, eu vou mostrar aqui ele vai pegar esse NFE aqui. Esse aqui já é o resultado final. Vai pegar com RTC, porque está na entrada. No input aqui, você tem um NFE sem RTC. Então, se eu for aqui em imposto, né, na tag imposto aqui, no final dela, você vai ver que não vai ter nada. Aqui. Não tem o grupo do IBS-CBS. Aí eu vou rodar aqui a quarta. Aí aqui ele adiciona. Aí eu vou aqui no output agora. Vou aqui no output com RTC.
Vamos na parte de impostos. E aí com um exemplo que ele colocou aqui. O exemplo que ele colocou, ele tem o imposto seletivo nesse exemplo, ele tem a tributação regular, eles quiseram mostrar bastante, né, um exemplo bem completo, né, e tem aqui também, né, tudo calculado, né, então eles mostraram esse exemplo, mas eu achei que ficou bem legal, mas eu acredito que tem maneiras, vamos dizer assim, maneiras de fazer esse fluxo com algumas modificações, na verdade até já fiz, que ficaria mais fácil de tratar certas coisas, coisas que eu vou mostrar agora. No caso, eu vou vir aqui e vou testar, só que aí agora eu vou testar com o sequestro mais simples aqui, 001. Vou estar mostrando ele aqui, esse arquivo de entrada. Um arquivo bem simples, como vocês podem ver. Vai ser esse arquivo aqui que ele vai tentar injetar naquele NFE. Vou rodar. Foi gerado. Vou gerar o XML. Vou validar o grupo aqui. E vou injetar o XML. Agora eu vou pegar o output aqui. Para ver a saída com o NFE aqui. Tá. Agora, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o IBS total, então tá pra cima. Aqui, ó. Ele gerou, né? Igual que eu falei. Com o sequestro IB 0001, né? Só que a gente já vê coisas que a gente tinha que tratar aqui hoje, na API, né? No dia 8/12/2025, na última versão que eu baixei, ele tá gerando errado aqui. Ele tá colocando um ghead para o sequestro IB 0001. E aí você tem que fazer, como se diz, uma limpeza, né? Do XML. Eu até gravei já um outro vídeo em que eu explico que quando você vai gerar o XML pela calculadora, se você não envia certas tags, envia como null, ele não gera. Então, você tem que fazer essa limpeza antes de enviar o arquivo para o XML. Então, você pode estar naquele passo 2 do fluxo, aqui, deixa eu ver aqui, cadê o... Nesse passo 2 de gerar o XML, você teria que verificar aqui certas coisas antes de mandar o arquivo JSON para a calculadora gerar, para gerar da forma mais correta. E uma outra coisa que eu faria, em vez de injetar assim, depois da NFE pronta, se você tiver a possibilidade, faria da maneira igual eu estou fazendo. Na verdade, eu estou pegando esse XML gerado pela calculadora, dividindo ele por itens, e pelo totalizador. E aí eu crio uma lista de strings e aí eu só vou concatenando na hora mesmo que eu estou montando o meu XML do NFE. E assim eu consigo até fazer outros tipos de tratamentos. Igual quando eu estou mexendo com um sequestrib que é do CST 410 e tem imunidade, aí eu sei que hoje a calculadora, na parte do totalizador lá, eu tenho que retirar o... Apesar que você pode mexer nisso no gerar XML, na verdade. Que eu retiro o valor da base. Por que eu retiro da base? Porque quando eu vou mexer com um sequestrib com esse CST 410, ele não gera base pro IBS-CBS. Então você tem que retirar. Então são detalhes. Eu falei uma coisa que está acontecendo hoje, mas não quer dizer que vai continuar assim. É porque ainda está em beta, ainda vai ficar estável com o tempo, né? Então, mas você tem que fazer certos tratamentos aqui, realmente, nesse fluxo 2. E eu acredito que é mais fácil você fazer essa injeção assim, concatenando, né? Quando você ainda está construindo a NFE, que fazer essa injeção depois da NFE pronta. Até porque, igual eu falei, para mim, nesse exemplo aqui da calculadora, ele está fazendo só como fosse para um XML que só tem um item. Por o que está aqui, e fica claro para mim que ele está fazendo só para o XML que tem apenas um item. Aí teria, não é difícil, né, mas você teria que vir aqui e fazer uma pequena modificação nesse código, mas você conseguiria também, né, aproveitar boa parte desse código para estar integrando, né, o seu RP via Python, né, com esses scripts. Mas só queria trazer, né, essa contribuição minha, né, que às vezes você não pensou que poderia também fazer dessa maneira. Mas é bastante interessante, igual eu falei, eu acredito que no futuro a gente vai estar vendo, até às vezes muitas empresas que vão vir de fora, né, de outros países que vai abrir um e-commerce ou vai abrir alguma coisa aqui no Brasil, pode já pensar em estar colocando a calculadora, né, integrando de uma forma parecida. Então é bastante interessante isso que a Receita está fazendo. Eu acredito que ela está contribuindo bastante.